Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel, o manipulador de matéria. Capítulo 46. Ele precisa de reanimação cardiopulmonar? Quando o Wyatt finalmente deu a notícia a Serena, de que havia localizado e prendido os homens que haviam levado seu pai, um silêncio tenso se instalou entre eles. No instante em que suas palavras se fixaram na mente dela, o Wyatt pôde ver seu rosto mudar da incredulidade para uma torrente de emoções. E sentiu uma pontada de compaixão quando ela desabou em seus braços, lágrimas escorrendo por suas bochechas como chuva em terra seca. O Wyatt a abraçou forte durante todo o tempo, com o coração sofrendo junto com o dela, enquanto permaneciam naquele abraço por um tempo que pareceu durar uma eternidade. Finalmente, ele sentiu os tremores de sua tristeza diminuírem e tentou oferecer palavras de conforto para acalmá-la. Perto dali, Lucille e Daniel LaRusso trocaram olhares, suas expressões uma mistura complexa de tristeza e alívio. O ar parecia pesado com as implicações da revelação, mas uma satisfação silenciosa começou a florescer entre eles. A justiça havia sido feita para Luigi e para todos aqueles que sofreram nas mãos daqueles homens cruéis. Assim que Serena reuniu forças suficientes para se manter de pé sozinha, pegou o Wyatt pela mão e o conduziu até a tranquilidade da área de recreação da represa Hansan. O sol estava baixo no céu, lançando um brilho dourado e quente que envolvia a paisagem como um cobertor macio, enquanto a brisa da noite sussurrava entre as folhas acima. Enquanto caminhavam lado a lado pelas trilhas sinuosas, quase uma hora se passou sem que trocassem uma única palavra. O Wyatt ficou preocupado quando Serena não insistiu para que ele desse detalhes sobre o confronto com Maximilian e Reznov. Ela não estava preparada para mergulhar no reino do horror que esses nomes evocavam. Em vez disso, ela encontrou uma paz frágil ao saber que esses homens estavam finalmente presos, suas influências nefastas extintas para sempre. Quando finalmente chegaram à margem do lago da represa de Hansan, Serena parou para contemplar a cena idílica à sua frente. A água cintilava sob a luz crepuscular do sol, lançando um brilho radiante que dançava sobre a superfície como um campo de estrelas despertando para o crepúsculo. Tons de laranja profundo e rosa suave pintavam o céu, fazendo Serena sorrir levemente. Ali parada, sem fôlego e extasiada, ela sentiu os fardos do passado começarem a se dissipar, ainda que por um instante. Ao abraçar a sensação de conclusão que aquele belo pôr do sol simbolizava. "Você vai ficar bem?", perguntou Wyatt, com o rosto quase sem os ferimentos que Reznov lhe infligia. Restavam apenas alguns curativos. "Não sei", respondeu Serena. "Estou feliz que aqueles homens tenham ido embora. De verdade, e devo isso a você. Mas, ainda sinto falta dele. Sinto falta do meu pai. A vida aqui é boa. Fiz muitos amigos e Daniel e a tia Lucille têm me apoiado muito. Mesmo assim, não consigo esquecer aquela noite por mais que tente." O Wyatt assentiu com a cabeça e passou um braço em volta dos ombros dela. Serena se inclinou para frente encostando a cabeça nele. "Eu sei, eu também não consigo", disse o Wyatt. "Mas temos que tentar seguir em frente e viver nossas vidas. Eu sei que Luigi não gostaria que você ficasse preso ao passado. Ele gostaria que você saísse, se divertisse e criasse novas memórias. E você? A Atomic está sempre nas notícias, salvando pessoas e impedindo desastres naturais. Quando você tira um tempo para ser o Wyatt e viver a sua vida?", perguntou Serena. "Eu entendo. Sei que você fez muito bem e que o mundo é um lugar melhor com você nele. Mas me preocupa que você esteja se esquecendo de cuidar de si mesmo. Olha só para o seu rosto. Você está com aquelas olheiras de novo." O Wyatt gemeu quando Serena puxou suas bochechas de forma brincalhona, com um leve sorriso no rosto. Ele a deixou fazer o que quisesse, contanto que a ajudasse a sorrir novamente. "Tenho tido problemas para dormir ultimamente. O Wyatt fez uma pausa, a lembrança dele espancando o rosto de Reznov passando repetidamente por sua mente. "Eu fiz algo de que me arrependo. Sei que não deveria deixar isso me afetar, mas afeta. Estou lutando para superar isso." Acenando com a cabeça, Serena se afastou e caminhou até o lago. Ela se abaixou, pegou uma pedrinha e a atirou na superfície da água. O Wyatt observou a pedrinha quicar na água antes de cair no lago. Ele apreciou o fato de ela não ter tentado descobrir o que havia acontecido. Ele não tinha certeza se estava pronto para falar sobre aquilo. "Você já pensou em parar?", perguntou Serena, atirando outra pedra. "Você poderia parar de ser o atômico e ser apenas o Wyatt. Você já fez mais do que o suficiente, mais do que qualquer um. Você nunca pensa em usar seus poderes apenas para si mesmo?" Decidindo se juntar a ela, o Wyatt também começou a atirar pedras na água. "Às vezes, mas eu não posso fazer isso. Meus poderes são um dom, uma responsabilidade. Se eu não os usar para ajudar quando sei que posso, sinto que todas as coisas terríveis que poderiam acontecer recairiam sobre mim. Isso é demais, Wyatt. Você só tem 17 anos. Não precisa carregar o peso do mundo nas costas. Deixe que pessoas como Tony Stark e todos esses outros heróis que estão surgindo por aí se preocupem com isso", disse Serena, apertando a pedra na mão. Eu não quero perder você também." O Wyatt olhou para a pequena pedra em sua mão, uma carranca se formando em seu rosto. Por mais que desejasse uma vida despreocupada, livre de preocupações ou combate ao crime, ele já estava envolvido demais em sua missão para parar. Sentia um profundo senso de responsabilidade. Seus poderes não eram para uso egoísta, eram para algo maior. "Você não vai me perder. Não sou tão fácil de matar", brincou Wyatt, enquanto um clarão envolvia a rocha.
Além disso, fiz uma promessa ao Luigi no funeral dele de que sempre te protegeria. Então, não importa o que aconteça, eu não vou morrer, pelo menos não até garantir que você tenha uma vida longa e feliz. No recanto rochoso, uma foto de Luigi e Serena apareceu em uma elegante moldura de madeira. A foto os mostrava rindo enquanto pintavam o restaurante do Luigi. O iate estendeu a foto para Serena, que a aceitou com um pequeno sorriso, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Obrigada, o iate, disse Serena, abraçando com força enquanto segurava o porta-retratos. Obrigada. O iate sorriu e a abraçou calorosamente. De nada. É para isso que estou aqui. Então, Daniel comentou recentemente que tem alguém na sua nova escola que está tentando chamar sua atenção. Quer conversar sobre ela? Serena riu enquanto enxugava as lágrimas no moletom de iate, provocando um gemido do jovem herói. Ponte Antiga, Novo México. Dirigindo pela imensidão silenciosa da noite em uma van personalizada equipada com tecnologia de ponta, a astrofísica Jane Foster digitava ritmicamente no teclado de seu laptop. Ao lado dela, Eric Selvig ostentava uma expressão paciente, embora o cansaço estampado em seu rosto demonstrasse que sua paciência estava se esgotando. No banco do motorista, Darcy Lewis contemplava o céu estrelado, seu semblante distante refletindo tédio enquanto lutava para se manter acordada. Depois do que pareceu uma eternidade digitando, Jane finalmente desligou os faróis altos da van, mergulhando-a em uma escuridão profunda. Com um salto ansioso, ela abriu o teto solar e saiu, com Eric a seguindo como uma sombra relutante. Ele a olhou com uma mistura de preocupação e exasperação, os cantos da boca se contraindo enquanto lutava contra a vontade de expressar o quão cansado estava. Mesmo assim, não conseguia deixar de se sentir atraído pela imensidão do céu noturno, com suas estrelas cintilando como sonhos distantes. Espere só um pouco, disse Jane, com a voz transbordando de entusiasmo e os olhos brilhando de expectativa. Posso ligar o rádio? Interrompeu Darcy, pressionando as mãos contra o rosto numa tentativa inútil de afastar o sono, com a voz carregada de irritação. Jane franziu a testa, mantendo o foco inabalável. Não. Jane, você não pode continuar fazendo isso. Eric suspirou profundamente, lançando-lhe um olhar enquanto esperavam no silêncio opressivo, o peso da expectativa pairando densamente no ar. Seus olhos refletiam uma mistura de preocupação e cansaço, principalmente porque os segundos se arrastavam sem qualquer sinal do fenômeno que ela havia prometido. Sem se deixar abalar pelo silêncio que as envolvia, Jane voltou para dentro da van, seus dedos deslizando sobre o teclado, enquanto se concentrava novamente em seu trabalho. Os últimos 17 eventos foram previsíveis até o último segundo. Eu sei que vai acontecer, afirmou, folheando as páginas gastas de seu caderno repleto de dados, esboços e gráficos coletados ao longo de anos de pesquisa. Jane, você é uma astrofísica, não uma caçadora de tempestades, disse Eric, com a voz numa mistura de preocupação e incredulidade. Estou lhe dizendo que existe uma ligação entre essas perturbações atmosféricas e minha pesquisa, insistiu Jane. Com paixão na voz enquanto folheava suas anotações, sua determinação evidente. Eric, eu não teria pedido para você vir até aqui se não tivesse absoluta certeza das minhas descobertas. Enquanto isso, Darcy continuava a olhar para o céu, com as pálpebras pesadas de cansaço. De repente, algo no céu noturno chamou sua atenção, um lampejo de luz percorreu as estrelas, uma anomalia entre as constelações familiares que a fez piscar surpresa. Jane? Acho que você gostaria de ver isso, disse Darcy enquanto observava o céu, antes escuro, dançar com cores brilhantes e trovões. O que é aquilo? Perguntou Jane, enquanto ela e Eric saíam pelo teto solar mais uma vez. Pensei que você tivesse dito que era uma aurora sutil, disse Eric enquanto examinava as linhas intrincadas entre as estrelas. Sem querer deixar essa oportunidade escapar, Jane pulou de volta para dentro da van e agarrou o braço de Darcy. Vai. Chega mais perto. Certo. Boa ideia, disse Darcy, tentando ignorar o olhar quase fanático nos olhos de sua mentora. Vai, gritou Jane e Darcy, contrariando seu bom senso, pisou fundo no acelerador. A van deu um solavanco para frente, suas rodas gastas levantando uma nuvem de poeira enquanto Darcy pisava no acelerador. Ela correu atrás do espetáculo hipnotizante à sua frente, uma massa giratória de cores vibrantes e luzes pulsantes que pareciam chamá-la para mais perto. À medida que se aproximava, um estrondo ensurdecedor de trovão rasgou a noite. Num instante, um tornado caiu do céu, uma coluna sinistra de caos agitando-se violentamente enquanto descia, criando um estrondo ensurdecedor que rivalizava com a própria tempestade. O ar crepitava com energia enquanto o ciclone dilacerava a terra, lançando torrentes de poeira e detritos em turbilhão para o céu. O próprio solo tremia sob seu poder, enchendo a atmosfera com o cheiro acre de terra queimada e ventos selvagens. O pânico percorreu as veias de Darcy quando ela fixou os olhos no vórtice giratório, cujo turbilhão de destruição pairava ameaçadoramente sobre ela. Sem pensar, ela pisou no freio com toda a força, a van parando bruscamente enquanto derrapava perigosamente pelo chão coberto de terra. Uma nuvem de poeira se formou em seu rastro, obscurecendo a visão de todos e envolvendo a van em uma densa e sufocante nuvem enquanto a tempestade continuava. A fúria da natureza pintando o céu de caos e perigo. O que você está fazendo? Perguntou Jane enquanto tentava registrar o fenômeno inusitado à sua frente.
Não vou morrer por 6 créditos universitários, gritou Darcy, erguendo as mãos e recusando-se a dirigir mais um pouco por causa de seu mentor maluco. Jane voltou-se para o tornado furioso, com o coração acelerado por uma mistura de euforia e medo. Ela aproximou-se lentamente de Darcy, atenção palpável no espaço apertado da van. Com um movimento preciso, ela pressionou o pedal do acelerador com a perna, enquanto seus dedos agarravam o volante com uma intensidade feroz. A van disparou para frente, abrindo caminho através de nuvens rodopiantes de destroços, enquanto relâmpagos iluminavam a cena caótica lá fora. Enquanto avançavam em direção ao vórtice monstruoso, Darcy e Eric trocaram olhares ansiosos, tentando manter uma fachada de calma em meio ao turbilhão de poeira e caos que os envolvia. O interior da van vibrava com o zumbido do motor e o rugido distante da tempestade. Jane, pare com isso, gritou Eric. Em sua empolgação imprudente, Jane perdeu a noção da velocidade. De repente, uma figura sombria materializou-se em meio à tempestade turbulenta, um vislumbre fugaz que lhe causou um sobressalto de pânico. Antes que pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor reverberou pela van, sacudindo toda a sua estrutura. O coração de Jane disparou ao perceber que havia atingido inadvertidamente o que ela pensava ser uma pessoa presa no olho do furacão sobrenatural. Acho que legalmente a culpa foi sua, murmurou Darcy enquanto todos saíam da van. Pegue o kit de primeiros socorros, disse Jane enquanto corria até o homem caído no chão. Ele não se mexia. Me faça um favor e não morra. Nossa, ele precisa de RCP? Porque eu sei fazer RCP direitinho, exclamou Darcy, com a voz misturando preocupação e empolgação. Com o kit de primeiros socorros firmemente nas mãos, Darcy correu até o homem inconsciente, prendendo a respiração ao vê-lo estendido no chão. Ele era incrivelmente bonito, com longos cabelos dourados que caíam em cascata emoldurando seu rosto esculpido. Sua barba impecavelmente cuidada adicionava um charme rústico aos seus traços bem definidos, realçando suas maçãs do rosto proeminentes e um maxilar perfeitamente esculpido. Sob a camisa justa que delineava seu torso, os músculos ondulavam, prometendo força, tornando difícil para Darcy se concentrar em qualquer outra coisa. De onde ele veio? Perguntou Jane, ignorando o comentário de Darcy e o longo olhar fixo que ela lhe lançava. Ei, cara, você está bem? Perguntou Darcy ao homem inconsciente, soltando um gritinho ao se levantar, como se uma van não tivesse atropelado. Martelo? Martelo? O homem murmurou enquanto caminhava atordoado. Dá para ver que você está bêbado. É bem óbvio, disse Darcy, olhando para o homem com cautela, já não se distraindo com a aparência dele. Meu Deus! Eric, olha isso! Temos que agir rápido antes que tudo mude. Vendo que o homem estava pelo menos vivo, Jane voltou a se concentrar no trabalho e examinou as marcas significativas intrincadas no chão. Jane, temos que levá-lo ao hospital, disse Eric, balançando a cabeça em descrença com a forma como Jane tratou o homem que ela havia atropelado. Pai, gritou o homem para os céus com o rosto contraído de raiva. Endal, eu sei que você pode me ouvir. Abra Bifrost, viu? Ele está bem, disse Jane enquanto tirava várias fotos com o celular. Vocês, que reino é este? Alfein? Norien? Perguntou o homem virando-se para Eric, Jane e Darcy, com o corpo tenso devido a uma agressividade contida. Novo México, disse Darcy com cautela, tirando sua arma de choque da bolsa. Você ousa me ameaçar, Thor, com uma arma tão insignificante, disse Thor, mas imediatamente começou a ter espasmos quando Darcy o atingiu com sua arma de choque. Assim que sua última convulsão terminou, Thor caiu no chão, completamente inconsciente. Isso provocou olhares de choque por parte de Eric e Jane. O quê? Ele estava me assustando, disse Darcy, apontando para Thor. Eric soltou um gemido de exasperação, sua paciência se esgotando enquanto lidava com as duas mulheres excêntricas ao seu lado, cuja conversa frenética enchia o ar de tensão. Ele agarrou o braço de Thor, arrastando-o em direção à van amassada. O motor roncou e Eric abriu a porta com um estrondo, ajudando Thor cuidadosamente a entrar no banco de trás com a ajuda de Darcy, enquanto a ansiedade lhe apertava o peito. Enquanto aceleravam, com os pneus cantando na terra, estavam completamente alheios a um objeto brilhante e flamejante que riscava o céu noturno. Despencou com um clarão intenso, chocando-se contra a terra a vários quilômetros de distância, que estremeceu levemente com o impacto, deixando apenas um eco muito tênue de sua descida. Capítulo 47. Arroz frito com quinte. Seul, Coreia do Sul. Mira suspirou pesadamente enquanto rolava a tela do celular. Cada solavanco e balanço do metrô de Seul fazia seu corpo balançar. O metrô chacoalhava nos trilhos e o ritmo do movimento ajudava a distraí-la de seus pensamentos. Mira é uma jovem de 18 anos com cabelos rosa-choque que chegam até a altura da coxa, presos em 2 tranças e 2 mechas laterais com risca ao meio que emolduram seu rosto. Sua aparência vibrante lhe rendeu olhares de reprovação de pessoas mais velhas e olhares de admiração de seus colegas. Hoje, Mira pegou o metrô por um único e simples motivo: escapar de sua família opressora e controladora. Ela não conseguia lidar com os olhares de decepção e as palavras de desapontamento. Não aguentava mais e decidiu andar de metrô sem rumo por horas. Ovelha negra, todos a chamavam. Que coisa mais ridícula! E daí se ela desejava ser diferente? Abraçar sua verdadeira essência? Por que seu desejo de individualidade a transformou em uma criança problemática aos olhos de seus pais e de todos ao seu redor? Mira não era ingênua.
Ela entendia muito bem o motivo. Eles queriam que ela se conformasse à estrutura daquela sociedade rígida, que mantivesse a cabeça baixa e se misturasse. Para eles, ter uma filha que se vestia com cores vibrantes ou ostentava um estilo excêntrico de roupas escuras, alguém que parecia se importar pouco com a opinião da sociedade, era motivo de vergonha e manchava sua reputação. Se não fosse por seu irmão perfeito, Mira tinha certeza de que seus pais teriam sido completamente insuportáveis. Só espere. Assim que eu puder, saio daqui, murmurou Mira baixinho, com o olhar perdido nos outros passageiros sentados ao seu redor. Cada rosto era um retrato do silêncio, suas expressões eram simples e inexpressivas, eram a personificação viva da imagem obediente que a sociedade exigia. Isso lhe causava uma dor profunda, não por eles, mas por si mesma. Um pensamento fugaz passou pela sua mente, acendendo uma faísca de dúvida. Será que ela era realmente o problema? O metrô deu um solavanco violento, trazendo-a de volta à realidade enquanto ela se agarrava à barra de apoio mais próxima, com os nós dos dedos ficando brancos de tensão. Um guincho assustador dos freios do metrô ecoou em seus ouvidos, abafando os gritos apressados dos outros passageiros. O pânico se espalhou pelo vagão, explodindo em uma onda de gritos e berros quando o metrô começou a inclinar-se de forma ameaçadora. Os olhos de Mira se arregalaram em horror enquanto ela olhava para as janelas, sua respiração falhando. Lá fora, o desastre se desenrolava diante dela. Uma grande seção da ponte ferroviária de Dangsan havia desabado espetacularmente nas águas turbulentas abaixo. Agora inclinado precariamente para a frente, o metrô se inclinava perigosamente em direção à beira do precipício, enquanto o solo sob seus pés deslizava. Vamos morrer! Socorro! Socorro! Segure-se em mim! Segure-se na mamãe! Mira olhou em volta enquanto os passageiros se esforçavam para se segurar ou se arrastavam em direção ao vagão de metrô atrás deles. No ângulo precário em que estavam pendurados, aqueles que tentavam subir apenas escorregavam, deslizando desamparadamente em direção à frente do vagão. Será que vou morrer? Pensou Mira, apertando o guidão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos como fantasmas. Atrás deles, o engate do vagão do metrô se esforçou e gemeu, tentando desesperadamente suportar o peso de 2 vagões inteiros pendurados precariamente no ar. Com um estalo ensurdecedor que ecoou como um trovão, o engate se rompeu e a parte da frente do metrô despencou em direção às águas revoltas abaixo. Mira se preparou, fechando os olhos enquanto gritos lancinantes enchiam seus ouvidos. Ela não podia fazer nada além de esperar o inevitável acontecer. Mas então, depois do que pareceu uma eternidade, algo milagroso aconteceu. Mira abriu os olhos, perplexa, ao ver seu vagão de metrô suspenso no ar, desafiando a gravidade. Os gritos de pânico se transformaram em um silêncio atônito quando todos os passageiros se viraram para olhar pela janela, maravilhados. Eles estavam flutuando. Que diabos? Mira sussurrou, incrédula. Com cautela, soltou o guidão e aproximou-se da janela. Seu coração disparou ao reconhecer vagamente a figura vermelha e branca que sobrevoava o metrô. Quem? Olha, vovó. É o Atomic, exclamou o menino, puxando a camisa da mãe com pura empolgação. Não é esse o herói americano que você adora assistir? Estamos salvos. Ela exclamou ofegante, enquanto a esperança florescia em seu peito. Enquanto aplausos irrompiam no vagão do metrô, a heroica equipe da Atomic desafiou as probabilidades, erguendo sua seção do trem com pouco esforço. Com um pequeno gesto, ele apontou para as águas abaixo. Num deslumbrante espetáculo de luz vermelha, ele conjurou uma enorme massa de água, lançando-a para cima para reparar a ponte destruída num impressionante ato de transmutação da matéria. Após alguns segundos, a ponte recuperou sua antiga glória, como se o desastre jamais tivesse ocorrido. Os passageiros explodiram em alegria, seus medos dissipados por um alívio imenso. Após consertar a ponte, a Atomic recolocou o metrô nos trilhos e o reconectou ao engate agora reparado. Mira observou a Atomic flutuar graciosamente até o vagão do metrô onde ela estava. O tecido de seu traje vermelho e branco parecia brilhar sob a luz intensa do sol. Com um gesto confiante, as portas se abriram suavemente, revelando o interior agora silencioso do metrô, um contraste gritante com os sons caóticos que haviam inundado o vagão momentos antes. Atomic entrou no carro agora silencioso, atraindo a atenção de todos os passageiros. Enquanto circulava entre eles, Atomic falou em coreano, sua voz ecoando suavemente no espaço confinado. Está todo mundo bem? Alguém se machucou? Perguntou Atomic. Os passageiros, mal acreditando que um renomado super-herói americano pudesse se comunicar em seu idioma, sentiram um alívio imenso. A empolgação transbordou enquanto expressavam com entusiasmo sua gratidão, suas vozes uma mistura de admiração e espanto. Atomic se movia com determinação de pessoa para pessoa, verificando se havia ferimentos decorrentes do acidente quase fatal. Ele se ajoelhou ao lado do primeiro grupo, examinando seus rostos em busca de sinais de sofrimento. Suas mãos eram firmes e reconfortantes enquanto ele gentilmente colocava a mão no ombro de um adolescente trêmulo. A cada interação, ele não apenas tratava quaisquer ferimentos físicos, mas também ajudava aqueles que estavam abalados a se acalmarem. Finalmente, ele alcançou Mira, que deu um passo para trás ao sentir a mera presença que Atomic emanava. Dói? Perguntou Atomic. O que? Disse Mira, franzindo as sobrancelhas em confusão. Seu pulso. Está começando a inchar, disse Atomic, apontando para a mão dela. Mira olhou para baixo e notou o pulso inchado. Pulsava com uma vermelhidão intensa. Parecia que seu pulso havia absorvido o impacto violento da queda do metrô, quando ela quase foi arremessada para a frente pelo impulso.
Foi apenas graças à adrenalina que a dor estava sob controle, mas agora que o efeito da adrenalina estava passando, as pulsações ficavam cada vez mais fortes, enviando pontadas de dor pelo seu braço. Ai! Mira gemeu ao mover a mão. Calma, você não quer agravar mais a lesão. Posso, disse Atomic apontando para o pulso dela. Mira, sem ter nenhum motivo real para recusar, assentiu. Atomic segurou delicadamente a mão e o pulso dela. Após um breve instante, um clarão de luz dançou sobre seu braço. Mira observou maravilhada, enquanto uma tala vermelha no pulso, combinando com seu cabelo, se materializava. Você sofreu uma lesão ligamentar de grau 2. Felizmente a recuperação não deve demorar muito, contanto que você não tente movimentar muito a mão. Esta tala de pulso deve ajudar. Tente pegar leve por um tempo. Certo, disse Atomic com uma voz calma e gentil. Está bem, disse Mira lentamente, retirando a mão, ainda em choque com tudo o que havia acontecido. Obrigada. Atomic assentiu com a cabeça e prestou auxílio à próxima pessoa. Após se certificar de que todos a bordo estavam bem cuidados, voltou sua atenção para o condutor. Infelizmente o homem estava inconsciente, tendo batido a cabeça durante a queda do metrô. Após se certificar de que o homem estava bem, Atomic usou seus poderes para mover o metrô pelos trilhos até chegarem à estação mais próxima. Lá, um pequeno exército de policiais, ambulâncias e emissoras de notícias os aguardava. Mira saiu do metrô e olhou para cima, vendo Atomic saudar todos lá embaixo antes de voar para longe. Repórteres ávidos por uma entrevista com Atomic disputavam a atenção, erguendo seus microfones na esperança de que ele retornasse. Paramédicos em uniformes chamativos passavam apressados, concentrados em atender os passageiros abalados do metrô, enquanto policiais circulavam com determinação pelo local, coletando depoimentos com um profissionalismo exemplar, com uma leve carranca nos lábios. Mira desviou o olhar para a tala em seu pulso, uma lembrança da fuga por pouco que acabará de fazer. O peso do acidente pairava sobre seus pensamentos, uma dura constatação de como a vida podia oscilar perigosamente entre o mundano e o perigoso num instante. Essa experiência de quase morte acendera uma chama dentro dela. Ela não permitiria mais que as expectativas de seus pais ou os julgamentos alheios ditassem seu caminho. Mira abraçaria a vida que desejava, sem medo de perseguir suas paixões e ser fiel a si mesma. Com um sorriso resoluto dissipando os resquícios de suas preocupações, ela ergueu o olhar mais uma vez para a imensidão acima, seus olhos traçando os contornos suaves das nuvens fofas que flutuavam preguiçosamente. Mira jamais imaginaria que em apenas um ano, seu mundo, assim como o destino de outras duas jovens, seria transformado para sempre de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Você é ridículo, suspirou Serena enquanto picava uma cebola com maestria. O iate sorriu sem graça e ergueu uma sacola de compras com caracteres coreanos coloridos. O quê? Como assim? Perguntou ele. Quando você disse que ia comprar kimchi, pensei que você fosse à loja da esquina, não a outro país. Você disse que queria experimentar fazer arroz frito com kimchi hoje à noite. O que é melhor do que kimchi feito de forma autêntica em seu país de origem? Respondeu o iate enquanto tirava um grande frasco de kimchi. Só você pode justificar um voo de 12 horas por kimchi, disse Serena, passando a preparar a próxima parte do jantar. Na verdade, leva cerca de 2 horas. Voar em órbita aproximadamente Mach 4 torna a viagem muito mais rápida, disse ele com confiança. Não é bem assim, deixa pra lá, suspirou Serena, percebendo que discutir com o iate não levaria a lugar nenhum. Sobre o balcão da cozinha, uma pequena televisão transmitia um noticiário que relatava os eventos do acidente quase fatal no metrô. Mesmo assim, sua viagem à Coreia do Sul acabou sendo uma coisa boa. Se não fosse por você, muita gente poderia ter se machucado. Não sei. Tenho certeza de que os socorristas coreanos teriam chegado lá para ajudar, disse o iate enquanto tirava um pacote de salgadinhos de camarão. Com um estalo suave, ele o abriu e começou a comer alguns. Ouvi dizer que eles são bem rápidos e eficientes por lá. Sabe, essa sua atitude nobre e humilde está começando a me irritar. Será que custava muito ter orgulho das suas conquistas? Você é uma super-heroína, pelo amor de Deus, disse Serena enquanto caminhava até a geladeira para pegar o arroz que havia preparado ontem para o jantar. Do jeito que você fala, me dá vontade de te chutar. O iate suspirou e balançou a cabeça. Por favor, não. Do que vocês dois estão falando? Perguntou Daniel enquanto entrava na cozinha para pegar uma garrafa de água. Nossa, o que você vai fazer para o jantar, Serena? Arroz frito com kimchi, respondeu Serena, pegando uma wok em um dos armários debaixo da cozinha. O Sr. Miyagi comentou que não come há muito tempo, então pensei em preparar um pouco para ele. Espero que ele goste. Que gesto atencioso da sua parte. Tenho certeza de que ele vai apreciar, disse Daniel, sentando-se ao lado de Wyatt e fazendo uma leve careta. Você está bem? Perguntou Wyatt. Sim, estou bem. Acho que meu corpo está demorando mais para se recuperar depois do nosso treino hoje de manhã. Daniel riu, massageando o lado machucado. Mesmo assim, você deveria considerar aprender Miyagi-Do. Isso poderia aprimorar seu estilo de luta. Embora ser agressivo possa funcionar agora, um dia você enfrentará um oponente que superará isso. A defesa será seu maior trunfo naquele dia. Karatê é? Talvez eu aceite o desafio na próxima vez que eu vier, respondeu Wyatt. Como estão as coisas na concessionária? Estão fazendo alguma venda?
Quando o iate viajou para a Califórnia para dar a notícia da captura de Maximilian e Resnova Serena, ele decidiu estender sua visita para uma semana, ansioso para passar um tempo de qualidade com ela e sua nova família. Durante esse período, o iate rapidamente criou laços com a família LaRusso, que o acolheu de braços abertos em sua casa aconchegante e modesta. Daniel, um jovem de 22 anos com uma impressionante faixa preta de 5º grau em karatê, destacou-se como uma nova e notável presença na vida de Serena. Daniel assumiu a responsabilidade de treinar Serena no karatê, com a orientação de seu sábio sensei, Nariyoshi Keizuki Miyagi. O experiente sensei transmitiu uma vasta gama de conhecimento e sabedoria a Daniel e Serena, aprimorando suas habilidades e promovendo sua compreensão das artes marciais para além da mera fisicalidade. Ao longo da semana, o iate aproveitou ao máximo o tempo com Serena, explorando o Vale Pitoresco e as áreas circundantes da Califórnia. Seus dias foram repletos de aventuras, desde caminhadas por trilhas panorâmicas até visitas a cafés locais vibrantes. À tarde, o iate e Daniel passavam horas treinando no dojo Miyagi-Do, esforçando-se mutuamente para aprimorar suas técnicas. Apesar de ser treinado por um dos maiores lutadores da história, o iate frequentemente se via na defensiva contra Daniel, que demonstrava um domínio de sua arte que era ao mesmo tempo impressionante e humilhante. Das 12 sessões de treino que tiveram, o iate só conseguiu sair vitorioso 5 vezes, mas cada derrota aprofundava seu respeito por Daniel, e o amor compartilhado pelas artes marciais forjou um forte laço entre eles. No esforço para demonstrar sua gratidão pela hospitalidade dos LaRusso, o iate se ofereceu para ajudar Lucille com as tarefas domésticas, mesmo que ela insistisse que sua ajuda era desnecessária. Apesar disso, ele tomou a iniciativa de discretamente melhorar e consertar vários itens em sua aconchegante casa, encontrando alegria nos simples atos de serviço. Apesar de ter gostado do tempo que passou com Serena e os LaRussos, o iate ainda vestia seu terno e saía como Atomic, voando para onde era necessário enquanto Serena se esforçava para encobrir suas misteriosas ausências. Embora curiosa, a família LaRusso optou por não se intrometer em sua vida enigmática, respeitando sua privacidade e o aceitando discretamente como um dos seus. Ao final da semana, o iate se sentiu um pouco confuso. Ele havia se afeiçoado à família LaRusso, apreciando seu calor e camaradagem, mas uma sensação incômoda persistia, como se já os tivesse visto em algum lugar antes. Além de passar um tempo com a família LaRusso, o iate fez questão de visitar Burbank para ver Zoe, uma de suas amigas mais recentes. Ao conhecê-la melhor, ele descobriu que ela era um turbilhão de energia e criatividade, sempre em movimento e irradiando entusiasmo. Zoe compartilhou trechos de letras que estava compondo, cativando o iate com seu talento natural e paixão contagiante. Essa visão do mundo artístico dela aprofundou o vínculo entre eles, já que ele se viu apreciando suas recomendações musicais, especialmente quando ela o levava a lugares famosos em Burbank onde frequentemente aconteciam batalhas de rap. Nessas batalhas, ela logo entrava na disputa e na maioria das vezes saía vitoriosa. O iate adorava passar tempo com Zoe. Ela era como um sopro de ar fresco e o ajudava a esquecer suas preocupações como herói. Enquanto o iate conversava com Daniel, seu telefone começou a tocar com um toque característico. Pedindo licença, o iate saiu rapidamente para atender a ligação. Olá, disse o iate. O iate, preciso da sua ajuda. Quão rápido você consegue chegar ao Novo México? Disse Phil Coulson, quase sem fôlego do outro lado da linha. Chego aí em 10 minutos, respondeu o iate e num instante disparou para o céu, com seu traje se transformando ao seu redor. Ao ver o iate voar para longe pela janela da cozinha, Serena suspirou e se perguntou que desculpa inventaria desta vez. Capítulo 48. O Destruidor. Nos últimos dias, Phil Coulson se viu envolvido em uma série exaustiva de eventos tumultuosos que desafiariam até mesmo os agentes mais resilientes. Como um agente veterano da SHIELD, ele está bem familiarizado com o caos, tendo passado sua carreira navegando por um mundo precário repleto de ocorrências bizarras. Ele já se deparou com tudo, desde bilionários excêntricos empunhando tecnologia altamente avançada até cientistas com poderes gama capazes de dividir cidades ao meio. Phil chegou a conhecer um indivíduo capaz de distorcer átomos literalmente em qualquer coisa que desejasse. Mas mais recentemente, Phil descobriu que um de seus heróis de longa data, uma lenda congelada no tempo, havia retornado ao presente. Cada um desses encontros aguçou seus instintos e aprimorou sua capacidade de adaptação ao imprevisível. Mas até mesmo Phil sentiu uma pontada de incredulidade ao chegar ao Novo México para investigar uma peculiar perturbação astronômica que havia despertado o interesse dos altos escalões da SHIELD. A visão que o recebeu era, no mínimo, estranha, uma vasta cratera contendo um martelo imóvel que parecia algo saído diretamente de um conto mitológico. Os habitantes locais acolheram esse fenômeno extraordinário com uma mistura de reverência e curiosidade, transformando o martelo em uma competição divertida para ver quem entre eles tinha força suficiente para levantá-lo. Após assegurar a área imediata, Coulson dedicou-se à tarefa de reunir informações sobre o ocorrido. Isso o levou à pesquisa de Jane Foster, que continha conhecimentos valiosos sobre o extraordinário fenômeno climático. Ao examinar minuciosamente suas anotações e dados, sentiu uma leve pontada de culpa, reconheceu a dedicação e a paixão que ela havia investido em seu trabalho. Contudo, estava plenamente consciente de seu dever, e a urgência de sua missão superou suas reservas.
Sabia que às vezes, o bem maior exigia sacrifício, mesmo que isso significasse abrir mão de aspirações pessoais. Os eventos do dia tomaram um rumo surreal quando um homem loiro, incrivelmente poderoso e habilidoso, irrompeu pelas defesas que cercavam o enigmático martelo. Ficou evidente que aquele homem não era um intruso qualquer, cada movimento seu era permeado por uma determinação e capacidade inabaláveis, que tornaram a equipe altamente qualificada de Coulson praticamente impotente em suas tentativas de subjugá-lo. Phil observava com uma mistura de admiração e inquietação, o homem desconhecido usar toda a sua força para alcançar o martelo. Em meio ao caos, Coulson se viu diante de uma escolha crucial. Deveria sinalizar para Clint Barton neutralizar a ameaça em potencial ou deveria recuar e observar? Algo no fervor do homem o intrigou, despertando uma curiosidade que superava seu instinto de cautela. Será que esse misterioso homem loiro tem as respostas para o martelo? A resposta acabou sendo um decepcionante não. Com o homem agora sob custódia, não demorou muito para que o renomado astrofísico Eric Selvig chegasse, com urgência estampada no rosto enquanto implorava pela libertação do suposto Donald Blake. Apesar de seu bom senso e da persistente sensação de que eles poderiam estar escondendo informações cruciais, talvez até mesmo a chave para o poderoso martelo, Phil libertou ambos os homens. No entanto, o dia seguinte trouxe notícias muito mais terríveis. Perturbações energéticas massivas irromperam pela paisagem desértica do Novo México, crepitando no ar com uma intensidade ameaçadora. Reconhecendo a ameaça iminente, Phil rapidamente reuniu uma equipe de agentes habilidosos, determinados a investigar a origem dessas anomalias. Eles dirigiram-se para o interior árido do deserto, sob o sol escaldante, alheios ao caos que os aguardava. O que Phil esperava encontrar, um fenômeno natural ou uma ocorrência científica bizarra, evaporou-se rapidamente ao chegarem. Em vez disso, depararam-se com uma colossal armadura senciente, uma construção sinistra que pulsava com uma energia sobrenatural. Esse gigante metálico, que ele descobriria mais tarde se chamar Destruidor, liberou uma torrente de raios de energia destrutiva, desmantelando seus veículos sem esforço em meros instantes. O poder avassalador do Destruidor era impressionante. E logo ficou claro que sua capacidade destrutiva estava muito além de qualquer coisa que Phil e sua equipe já tivessem enfrentado ou para a qual estivessem preparados. Surpreendentemente, o autômato não parecia ter a intenção de eliminar os agentes, mas sim de concentrar sua fúria nos veículos, seu único meio de fuga. Isso poupou a equipe de Phil, mas não aliviou a crescente onda de ansiedade em seu peito. Enquanto permanecia em meio aos destroços, com os olhos fixos na figura implacável do destruidor que avançava, um pavor o invadiu. A ameaça mecanizada agora se movia pesadamente em direção à pequena cidade situada ao longe, lar de vários civis vulneráveis que não tinham meios de se defender contra uma força de destruição tão insaciável. Sem hesitar um instante, Phil entrou em ação. Ele sabia exatamente a quem ligar, a pessoa mais indicada para aquela situação delicada. Um aliado habilidoso em quem confiava plenamente, capaz de responder com rapidez e decisão para proteger as vidas inocentes em risco. O tempo era essencial, e cada segundo contava enquanto descava o número que poderia significar a diferença entre a catástrofe e a segurança. Alô, disse o iate Wilkins, também conhecido como Atomic, do outro lado da linha. O iate, preciso da sua ajuda, disse Phil, olhando em volta para os veículos em chamas ao seu redor. Seus homens se levantavam, grunhindo de dor devido ao impacto da explosão do destruidor. Quão rápido vocês conseguem chegar ao Novo México? Chego aí em 10 minutos, respondeu o iate sem hesitar. Uma forte rajada de vento passou por cima da linha antes de desaparecer. Me explique a situação. Phil sorriu e o informou. Quando terminou, encerrou a chamada e se virou para observar a blindagem do destruidor continuar sua marcha lenta em direção à cidade. Quem era aquele? Perguntou Jasper Sitwell enquanto se aproximava de Phil, cujo terno, antes impecável, agora estava chamuscado. Um amigo, disse Phil com um sorriso antes de se virar para seus homens. Muito bem, pessoal. Isso ainda não acabou. Vamos lá. A cidade de Poente Antigo foi engolfada por um turbilhão de destruição e caos. Explosões ecoavam pelo ar enquanto o titânico destruidor desencadeava sua fúria sobre tudo em seu caminho, prédios desmoronavam sob sua marcha implacável. Veículos eram arremessados como meros brinquedos, e as ruas se transformavam em uma paisagem infernal de escombros e chamas. O céu estava tomado pela fumaça, lançando uma sombra sinistra sobre a cena frenética, enquanto a máquina executava a ordem sinistra de seu mestre com precisão mecânica. Contudo, em meio ao pandemônio, Poente Antigo não estava totalmente indefesa. Os três guerreiros, valentes campeões de Asgard, e a feroz Lady Sif orquestraram uma estratégia astuta para confrontar a ameaça imponente, enquanto Jane, Eric e Darcy trabalharam ao lado de um Thor agora mortal para guiar os moradores em pânico para um local seguro. Apesar de sua imensa força e séculos de experiência em batalha, os guerreiros asgardianos lutaram contra o poder do Destruidor. O Destruidor não era um autômato comum, era uma criação forjada pelo próprio Odin, feita de um metal misterioso e poderoso, imbuído de magia ancestral. Projetado para guardar o cofre divino de Asgard e caçar implacavelmente qualquer alvo que lhe fosse designado, o Destruidor era mais do que um sentinela, era uma força da natureza implacável. Odin havia invocado o poder dos outros pais celestiais, infundindo a armadura com uma gama de poder cósmico, resultando em uma entidade virtualmente onipotente.
Com sua força extraordinária, durabilidade impenetrável e devastadoras rajadas de energia, o Destruidor era um adversário formidável. A própria essência de seu ser permitia a manipulação corporal e a percepção sensorial, elevando seu nível de ameaça a um patamar incompreensível. Para agravar ainda mais a situação, a resistência da armadura era muito superior à do Uru, o mesmo metal que compunha armas lendárias como o martelo de Thor, Mjolnir, e a lança de Odin, Gungnir. Encarar o Destruidor era como estar diante de uma tempestade imparável, uma força projetada para um único propósito, a destruição. Enfrentar o Destruidor em combate era o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Volstagg levantou-se lentamente com um gemido, o corpo tomado pela dor. Ele se apoiou em uma das mesas desgastadas da lanchonete para se firmar, apenas para olhar para o Destruidor que o encarava fixamente. Antes que pudesse se mover, o autômato liberou uma explosão de energia que destruiu o jantar, lançando Volstagg pelas ruas em uma bola de fogo e vidro. O asgardiano caiu inconsciente em um banco de madeira. Ofegante atrás de um carro estacionado, Seth engasgou ao pressionar a mão contra o lado sangrando, em agonia, ao ver o corpo inconsciente de Volstagg. Ela lançou um olhar furioso para o Destruidor e estava prestes a correr em direção ao autômato, mas Thor a conteve. Vai, agora, corre. Sif, você já fez tudo o que podia, implorou Thor, desesperado para impedir que sua amiga se precipitasse para uma morte certa. Não, morrei como uma guerreira. Contarão histórias sobre este dia, declarou Sif, preparando-se para empurrar Thor para o lado. Dado seu estado mortal, teria sido uma tarefa fácil, mas as palavras seguintes de Thor a detiveram. Não, Sif. Viva, viva e conte essas histórias você mesma, disse ele sinceramente, surpreendendo Sif com o quanto ele havia mudado durante seu tempo na Terra. Nesse instante, Thor virou a cabeça para ver o Destruidor lançar outra rajada em sua direção. Agora vá. Depois de empurrar Sif para longe, ele rolou para frente para se esquivar da explosão. Uma forte explosão sacudiu o chão atrás dele quando o veículo que Sif usava como cobertura capotou no ar. Levantando-se com um impulso, Thor correu na direção de onde Fandral e Ogum ajudavam Volstagg a se levantar. Vocês devem retornar a Asgard. Vocês precisam deter Loki. Thor insistiu ao alcançar os três. E você? Perguntou Fandral. Não se preocupem, meus amigos. Eu tenho um plano, respondeu Thor com um sorriso confiante, uma expressão que os três guerreiros conheciam muito bem. Vamos. Precisamos recuar. Vamos, vamos, gritou Fandral enquanto ele e seus companheiros guerreiros corriam em direção a Sif, Jane, Eric e Darcy. Quando se viraram para correr, Jane olhou para trás e viu Thor deixar cair o escudo que estava segurando. Espere. O que ele está fazendo? Disse Jane, preocupada ao ver Thor caminhando em direção ao Destruidor sem medo. Irmão, seja lá o que eu tenha feito de errado, seja lá o que eu tenha feito para te levar a isso, eu sinto muito. Mas essas pessoas são inocentes. Tirar a vida delas não te trará nenhum benefício, disse Thor, a poucos metros do Destruidor, sabendo muito bem que Loki, seu irmão em Asgard, estava ouvindo através da vidência sensorial do Destruidor. Ele falava sério. Seu tempo na Terra com Jane, Eric e Darcy o havia transformado completamente. Então tire a minha e acabe com isso. Os movimentos do Destruidor cessaram. A energia feroz que antes crepitava por trás de sua armadura facial dissipando-se enquanto a fachada escura se retraía, como se aceitasse as palavras de Thor. Thor manteve-se firme com um sorriso resoluto, acreditando que suas palavras sinceras haviam penetrado o caos e alcançado o âmago do coração de seu irmão. Contudo, o Destruidor girou como se fosse recuar, apenas para desferir um golpe devastador direcionado diretamente a Thor. Seu braço balançou com intenção letal. Um único golpe daquela forma seria forte o suficiente para matar o mortal Thor instantaneamente. Naquele instante fugaz, antes que o golpe do Destruidor pudesse atingir Thor, um vibrante filamento de energia carmesim surgiu, puxando Thor para um local seguro no exato momento em que o ataque destrutivo atingiu o ar. Em um clarão vertiginoso de vermelho e branco, o Atomic avançou, colidindo com o Destroyer em um impacto explosivo que fez o Sentinela rolar 10 metros rua abaixo, o som do choque ecoando como um trovão. Conforme o tentáculo se retraía, Thor permaneceu à distância, tentando entender o que acabará de acontecer. Ele olhou para a capa branca e esvoaçante de Atomic. Mesmo depois de ser atingido por 100 toneladas de força da fúria estelar, nem um arranhão, disse Atomic, olhando para seu punho direito fumegante. Isso não será fácil. Com um zumbido ensurdecedor de energia, o Destruidor ergueu-se até sua altura máxima e aterradora, as placas de seu escudo frontal movendo-se de forma sinistra. Naquele instante, ele desferiu uma explosão devastadora contra Atomic. Capítulo 49. Nem um arranhão. Mesmo depois de ser atingido por 100 toneladas de força da fúria estelar, nem um arranhão, disse Atomic, olhando para seu punho direito fumegante. Isso não será fácil. O Destruidor pairava ameaçadoramente, sua forma metálica reluzindo enquanto se erguia em toda a sua altura. As intrincadas placas de seu escudo facial se moveram com um zumbido mecânico, revelando um par de olhos brilhantes que ganharam vida como brasas furiosas. Com o estrondo de energia reverberando pelo ar, ele liberou um raio devastador, cortando a cidade em direção a Atomic. Desde o momento em que sobrevoou os céus a caminho da cidade, Atomic já havia mapeado seus arredores, plenamente consciente de Jane, Eric, Darcy,
Os 3 guerreiros e Sif, que estavam perigosamente próximos da trajetória da explosão letal do Destruidor. Eu esperava ter desmaterializado o Destruidor no primeiro ataque, mas seja lá qual for a magia que Odie adicionou a ele, isso me impede de afetá-lo em nível atômico. Pensamento atômico e ergueu ambos os braços, criando 3 grandes e espessas paredes de adamantium. Talvez eu devesse ter deixado atacar o Thor para que ele pudesse derrotá-lo como no filme. Mas que garantia eu tinha de que ele se levantaria como antes? Este universo já é tão diferente que eu não podia arriscar a vida dele com base em uma suposição. Um estrondo cataclísmico reverberou por toda a cidade quando o raio do Destruidor colidiu com a primeira parede de adamantium. A estrutura gemeu sob a pressão, mas permaneceu firme pelo menos por um instante. Gradualmente a intensa energia começou a derreter a parede, criando um buraco abrasador que ameaçava a integridade da segunda parede. Saiam da frente, gritou Atomic com urgência para o grupo atrás dele, sua voz uma mistura frenética de ordem e desespero. Escutem ele. Depressa, gritou Thor, gesticulando com os braços para os lados, fazendo com que seus amigos fugissem. O Destruidor é poderoso demais para qualquer mortal derrotar. Vocês precisam fugir, gritou ele para Atômico. Pode ser, mas preciso tirá-lo de perto da cidade, gritou Atomic de volta e voou em direção ao Destruidor. Com um poderoso impulso, ele ascendeu aos céus, posicionando-se em direção ao Destruidor. Pare! Seu idiota! Gritou Thor. O Destruidor, percebendo seu novo alvo voando no ar, inclinou a cabeça ameaçadoramente, preparando-se para desferir outra rajada devastadora contra Atômico. Em um giro gracioso, Atômico desviou do raio incandescente e lançou tentáculos de energia contra o autômato, prendendo a armadura em várias camadas de cordas brilhantes. Com um rugido de esforço, Atomic alçou voo, levando consigo o implacável Destruidor. Estendendo a mão para as cordas que o prendiam, o Destruidor as arrancou de seu corpo com facilidade. Ao despencar do céu sem âncora e incapaz de planar, o Destruidor caiu como uma pedra solta de uma grande altura. Numa demonstração impressionante de velocidade e poder, Atomic cortou o ar, seu corpo um borrão, e desferiu um golpe com um punho do tamanho de uma pequena casa contra o Destruidor. O impacto reverberou pela atmosfera, arremessando o gigante metálico a 20 km de distância, deixando um rastro de caos em seu caminho. Sem recuar após um único golpe, Atomic avançou mais uma vez, cercando o Destruidor em uma esfera giratória e luminescente de ácido fluoroantimônico. À medida que o líquido viscoso envolvia a figura blindada, tornou-se evidente que o ácido estava surtindo pouco ou nenhum efeito. A frustração o dominou, e Atomic acenou com a mão transformando o ácido cáustico em azidoazida, um composto conhecido por seu potencial explosivo. Com um estalo, Atomic inflamou a substância volátil. A explosão resultante iluminou o céu, um clarão ofuscante seguido por um estrondo ensurdecedor que enviou ondas de choque que se propagaram pelo solo. O Destruidor foi violentamente arremessado para baixo, chocando-se contra a terra com um impacto tremendo que abalou os próprios alicerces da paisagem. Por favor, me diga que isso fez alguma coisa, murmurou Atomic enquanto tentava enxergar através das nuvens de poeira. Emergindo das nuvens de poeira rodopiantes, o Destruidor ergueu-se com uma presença imponente, saindo com confiança da enorme cratera que havia escavado na terra. Sua forma era impressionantemente imaculada, sem nenhum arranhão ou queimadura. Este vai ser um longo dia, murmurou Atomic, desviando-se prontamente de uma explosão que se aproximava. Nos arredores da pequena cidade de Poente Antigo, os moradores ficaram paralisados em descrença enquanto uma enorme explosão irrompia a distância, enviando ondas de choque que se propagavam pelo solo sob seus pés. O ar estava carregado de tensão, pontuada pelo estrondo retumbante que se seguiu à queda de um objeto misterioso do céu, fazendo tremer a própria terra em que estavam. De olhos arregalados e sem fôlego, eles contemplaram feixes de energia dourada radiante iluminando o céu que escurecia, enquanto enormes construções carmesim se materializavam aparentemente do nada, caindo no chão com uma força devastadora. O que está acontecendo? O que foi aquilo? Murmurou um homem idoso, com o rosto marcado pelo tempo e pela preocupação, enquanto outra explosão iluminava o horizonte. Parecia algum tipo de homem numa armadura, tipo o Homem de Ferro. Mas esse cara estava destruindo a cidade quando um monte de gente fantasiada de homem apareceu para lutar contra ele. Eles lutaram bem, mas não conseguiram derrotá-lo. Aí o Atomic apareceu e levou aquela coisa para fora da cidade, disse um dos garçons do restaurante local. Pelo menos essa coisa não vai destruir mais nada na cidade. Mas, será que o Atomic consegue derrotar essa coisa? Perguntou um homem com uma barriga grande enquanto o outro tremor atingia o chão. É como se fosse imparável. Um silêncio pesado pairava no ar, pois ninguém ousava responder. Cada rosto refletia uma mistura de incerteza e medo, mas uma recha de esperança persistia, uma esperança coletiva de que, de alguma forma, contra todas as probabilidades, a Atomic conseguiria triunfar. Enquanto isso, em um caminhão em alta velocidade atravessando o deserto desolado, Jane segurava o volante com firmeza, lançando um olhar de soslaio para Thor, que parecia resoluto apesar do caos que se desenrolava atrás deles. No banco de trás, Eric e Darcy trocaram olhares ansiosos, suas expressões refletindo a tensão palpável no ar. Os 3 guerreiros e Sif viajavam na carroceria da caminhonete, o vento açoitando-os enquanto mantinham os olhos fixos no espetáculo de tirar o fôlego da batalha entre Atomic e o formidável Destruidor à distância. Você já não tentou fazer isso antes?
Perguntou Eric, agarrando-se com todas as forças enquanto Jane dirigia o caminhão em alta velocidade. Eu já tentei. Mas desta vez não vou falhar, disse Thor com a voz grave e a expressão séria, enquanto observava outro raio dourado cortar o céu. Ele percebeu que as grandes estruturas vermelhas criadas por Atomic estavam ficando cada vez menores. Pelo bem de todos, eu não posso me dar a esse luxo. Mas o que mudou, meu amigo? Mjolnir não vai te considerar digno só porque a situação ficou desesperadora, disse Fandral, olhando pela janela traseira da caminhonete. Eu não tenho certeza se sou digno. Talvez eu não seja. Contudo, neste exato momento, um valente guerreiro de Midgard se envolve em uma luta que não escolheu. É minha responsabilidade proteger o povo da ira do meu irmão, não o guerreiro de vermelho e branco. Derrotar o destruidor é minha responsabilidade. E se eu falhar em erguer Mjolnir, ainda assim o enfrentarei em batalha como sou, disse Thor com a voz firme. Um manto de silêncio envolveu a caminhonete. O único ruído que se ouvia era o dos pneus cantando e da areia do deserto enquanto Jane acelerava pelo deserto. Você consegue, a voz de Jane cortou o silêncio. Ainda não tenho muita certeza do que está acontecendo, mas o que eu sei é que Atomic precisa da sua ajuda. Aquela coisa é muito forte e não pode continuar lutando para sempre. Então confie em mim, você será capaz de levantar Mjolnir. É Mjolnir, sussurrou Darcy. Eu aprendi a dizer. Ofegante e incrédulo, os olhos de Atomic se arregalaram ao se virar e testemunhar o destruidor se lançar no ar com uma velocidade impressionante. Com um movimento fluido que desmentia seu tamanho colossal, o formidável autômato agarrou Atomic pela capa, girando sem esforço sua parte superior como um turbilhão caótico. Atomic prendeu a respiração ao ser arremessado pelo céu, com o mundo ao seu redor se tornando turvo. Rangendo os dentes, ele estendeu os braços, concentrando-se ao máximo para manipular a densidade do ar que o envolvia. A atmosfera ao redor tornou-se mais densa em resposta, criando uma espécie de almofada que gradualmente o desacelerou. Agora eu entendo por que Edna disse que nada de capas. Disse Atomic enquanto o destruidor aterrissava no chão com um estrondo ensurdecedor de rochas e terra. Não há como parar essa coisa. Com um salto estrondoso, a figura imponente do destruidor avançou em direção a Atômico, sua estrutura maciça bloqueando momentaneamente a luz. Atômico escapou por pouco das mãos que o agarravam, desviando-se para o lado com agilidade incomparável. Num movimento fluido, o destruidor girou no ar, seu braço erguendo-se ameaçadoramente enquanto liberava um raio de energia radiante de sua mão, que cortou a atmosfera com uma intensidade brilhante. Os olhos de Atomic se arregalaram em choque com o ataque inesperado. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, ele conjurou uma série de grossos escudos carmesins, posicionando-os à sua frente, na esperança de que resistissem ao ataque tempo suficiente para que ele pudesse se esquivar. Mas o raio, alimentado pelo imenso poder da força Odin, atravessou os escudos com facilidade e atingiu o ombro de Atomic. Um grito gutural de dor irrompeu de Atomic quando a força o fez girar, lançando-o em direção ao solo. Enquanto despencava, seus instintos entraram em ação. Ele enviou uma onda de energia em direção à Terra momentos antes do impacto. Quando seu corpo colidiu com o chão, a paisagem estremeceu como se fosse feita de gelatina, ondulando violentamente sob seu peso. Rangendo os dentes para suportar a dor, Atomic rapidamente fez com que o chão recuperasse sua solidez. Levantando-se com dificuldade, Atomic fez uma careta ao avaliar os danos em seu ombro esquerdo. O que antes era uma camada protetora brilhante, agora estava em ruínas, e restos fumegantes de seu traje se agarravam à carne carbonizada. Ele teve sorte. Os restos de sua armadura absorveram impacto suficiente para evitar um ferimento catastrófico que poderia ter estilhaçado seu ombro e decepado seu braço. Argue! Atomic sibilou ao tentar levantar o braço esquerdo, sentindo uma onda de dor ardente ao fazê-lo. Pelo menos ainda consigo movê-lo. Uma nuvem de poeira caiu sobre Atomic quando um tremor poderoso sacudiu o chão, fazendo-o cambalear para trás. Fazendo uma careta de dor que percorreu seu corpo, ele lutou para se levantar. De repente, ele sentiu um aperto implacável no peito quando o destruidor surgiu da nuvem de poeira para agarrá-lo. O pânico tomou conta de Atomic como um raio atingindo uma árvore. Em uma tentativa desesperada de se libertar, Atomic instintivamente estendeu a mão para arrancar o braço do destruidor. Em vez disso, sem querer, ele começou a examinar o autômato, sua mente acelerada enquanto analisava o inimigo imparável à sua frente. Ao analisar a estrutura molecular da armadura, um suspiro escapou de seus lábios. A armadura que envolvia o destruidor era diferente de tudo que ele já havia visto, uma liga fascinante de design sobrenatural, cuja complexidade só era superada pela beleza caótica dos átomos que fluíam em movimento fluido por sua superfície. O que eram essas correntes cintilantes que percorriam o metal? Eles emanavam uma energia que desafiava a compreensão. Naquele momento de revelação caótica, ele percebeu que aquele não era um metal comum, estava impregnado de algo muito mais profundo, magia. Não se tratava de qualquer magia, mas sim daquela tecida pelo próprio pai de todos, Odin, governante de Asgard. A própria essência do cosmos parecia dançar naquelas correntes, uma formidável mistura de mito e ciência que deixou Atomic maravilhado. Atomic já havia se deparado com esses mesmos filamentos de matéria misteriosa antes, mas eles sempre lhe foram irreconhecíveis. Pelo menos até agora. Estava claro para ele que aqueles filamentos de matéria dançantes sempre foram mágicos. Dominado pela torrente de informações que inundava sua mente, ele sentiu como se estivesse caindo em um abismo de conhecimento que ameaçava consumi-lo por completo.
Rompeu a conexão com pura força de vontade, arrancando-se da sublime compreensão que vislumbrara. Para Atomic toda a experiência pareceu durar uma eternidade, uma jornada profunda pelo desconhecido. Na verdade, porém, apenas 2 fugazes segundos se passaram. Alheio ao destino que acabará de aguardar o jovem herói, a figura imponente do destruidor preparou-se para esmagar o frágil humano em suas garras de ferro. Um trovão rugiu pelo céu, um estrondo ensurdecedor cortando o ar. No instante em que o autômato girou, o martelo veloz, reluzindo com energia divina, atingiu sua lateral com um impacto colossal. A força obrigou o destruidor a libertar Atômico, lançando o herói contra os escombros. Mjolnir parou no ar, suspenso por um instante como se o próprio tempo prendesse a respiração, antes de girar graciosamente de volta para a mão estendida de Thor. Agora vestido com sua resplandecente armadura asgardiana, prata e ouro reluzindo sob o céu tempestuoso, Thor correu para o lado de Atomic, com preocupação estampada em suas feições esculpidas. Você consegue ficar de pé? Perguntou Thor com uma voz que misturava autoridade e carinho. Sim. Só estou recuperando o fôlego, respondeu Atomic, fazendo uma careta enquanto Thor o ajudava a se levantar. O olhar penetrante do deus recaiu sobre o ferimento horrível que marcava o ombro de Atomic, sangrando e em carne viva. Você já fez o suficiente para orgulhar seus ancestrais, guerreiro de vermelho. Pode deixar o resto comigo, declarou Thor, com a voz firme enquanto se virava para o destruidor ressurgente. O autômato havia recuperado a compostura e avançou de forma ameaçadora, seu visor facial brilhando com uma energia maligna. Eu não posso fazer isso, respondeu Atomic, com determinação brilhando em seus olhos enquanto pressionava gaze e bandagens grossas recém-preparadas contra o ferimento. Ele sibilou de dor, mas se recompôs, recusando-se a ceder. Não sou do tipo que fica parado esperando que outros terminem minhas batalhas. Se eu quiser continuar nessa luta, preciso melhorar meu equipamento. Pensamento atômico, uma chama se acendendo dentro dele. Vamos combater fogo com fogo. Respirando fundo e se centrando, Atomic fechou os olhos, um turbilhão de luz carmesim o envolvendo enquanto ele canalizava sua força interior. Quando a luz se dissipou, seu traje vermelho e branco anterior havia se transformado em uma armadura elegante e impressionante, uma combinação de preto reluzente, branco vibrante e detalhes em vermelho intenso que pareciam pulsar com energia. A simples capa de tecido havia desaparecido. Em seu lugar, fluía uma magnífica capa de energia vermelha flamejante que dançava e tremeluzia como chamas em meio a uma tempestade. A nova armadura de Atomic foi forjada com o mesmo metal indomável que constituía a forma formidável do destruidor, que ele agora chamava de metal místico, com fios compactos de adamantium entrelaçados sob a superfície para maior proteção. Contudo, ele sabia que a armadura não possuía os aprimoramentos mágicos que fortaleciam o próprio exterior formidável do autômato. Vamos nessa, afirmou Atomic, ativando seu formidável Kaioken, uma onda de poder que emanava de seu interior. Thor, testemunhando o espírito inabalável de Atômico e a onda de força percorrendo suas veias, sorriu com aprovação feroz. Muito bem, meu amigo. Siga meu exemplo. Thor avançou com um poderoso giro de seu martelo, soltando um grito de guerra que ecoou pelas montanhas. Numa explosão de velocidade, Atomic igualou a velocidade de Thor. Thor, empunhando seu martelo encantado Mjolnir, brandiu-o com a fúria de uma tempestade furiosa. Enquanto isso, Atômico, firme e resoluto, desferiu sua devastadora técnica Fúria Estelar, um soco com a força de 1000 toneladas. Suas forças combinadas colidiram com o destruidor, arremessando-o com imensa potência contra a face rochosa de uma montanha. Capítulo 50. Lutar ao lado de um deus. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela paisagem desértica quando a forma blindada do destruidor irrompeu, despedaçando a encosta de uma montanha esculpida em terra e pedra. Nuvens de poeira e detrito se elevaram no ar, lançando uma névoa sobre o terreno ressecado pelo sol. Quando a poeira começou a baixar, Thor e Atômico trocaram olhares determinados antes de se lançarem na luta. Com arcos de relâmpagos cegantes dançando ao longo da haste de Mjolnir, a voz de Thor ressoou como um trovão enquanto ele soltava um rugido primal. Ele brandiu seu martelo encantado com imensa força, invocando um raio cataclísmico das nuvens escuras e revoltas acima. O destruidor, pressentindo o ataque iminente, preparou-se para se esquivar. Mas antes que pudesse saltar para longe, um pesado conjunto de correntes, feitas do mesmo metal indestrutível que compunha seu corpo, o envolveu, restringindo seus movimentos. O impacto do raio foi monumental, enviando uma onda de choque que se propagou pelo ar enquanto o destruidor penetrava profundamente na terra, criando uma cratera gigantesca. Antes mesmo que a poeira baixasse, Atomic alçou voo em direção aos céus, sua silhueta recortada contra o azul brilhante do céu. Com tremenda concentração, ele ergueu as mãos e invocou o ar ao seu redor, manipulando-o até que se cristalizasse em um bloco sólido e maciço. Com um grunhido feroz, ele soltou o bloco colossal de 50 metros, observando cair sobre o destruidor abatido. Num movimento rápido, Atomic passou as mãos pelo ar, condensando a estrutura maciça numa prisão esférica e compacta que envolveu o autômato, aprisionando-o num abraço inflexível de ar comprimido e solidificado, mais forte que o aço. Aterrissando no chão com a mão cerrada para segurar a esfera, Atômico se virou para Thor. Você acha que isso vai aguentar? A esfera de ar altamente condensado se estilhaçou, libertando o destruidor. Seu escudo frontal colapsou e ele começou a acumular energia. Não, respondeu Thor enquanto se afastavam, bem a tempo de um raio de energia cortar o chão do deserto ao meio. Alguma ideia de como derrotá-lo?
Será que sequer conseguiremos? Atomic se perguntou enquanto estendia a mão ao lado do corpo, formando uma esfera de plasma densamente condensada. Ele a arremessou com força nas costas do Destruidor, desequilibrando-o. O Destruidor é uma das armas mais formidáveis que existem. Meu pai o criou para defender seus tesouros e o povo de Asgard, gritou Thor enquanto arremessava seu martelo contra o Destruidor. A criatura desviou-se e avançou contra Thor, seu alvo principal. O solo sob o autômato cedeu a uma lama espessa, soterrando o Destruidor. A lama então se transformou em um grande bloco de adamantium, aprisionando a armadura em seu interior. Mas em questão de segundos, o adamantium começou a tremer e a brilhar em vermelho intenso. Eu teria usado metal místico, mas criar aquelas correntes me deixou completamente exausto. Não posso me dar ao luxo de desperdiçar energia nesta luta. Pensamento atômico. Então não há nada que possamos fazer? Perguntou Atomic frustrado, enquanto ele e Thor observavam uma grande mão blindada se libertar do bloco de adamantium. Não, talvez haja um jeito. Mas preciso que você me dê um pouco de tempo, disse Thor, pegando seu martelo que retornava e olhando para o céu. Tempo? É algo que está se esgotando para mim. Mas sim, posso te dar um pouco de tempo, respondeu Atomic enquanto o Destruidor finalmente se libertava com um estrondo retumbante. Excelente! Não vou demorar! Exclamou Thor, lançando-se contra o céu que escurecia rapidamente. Atômico voltou-se para o Destruidor e girou os ombros. O autômato estremeceu como se estivesse agitado, e um brilho intenso começou a emanar de seu corpo. Isso não pode ser bom. O Destruidor liberou feixes de energia de seu rosto, braços e peito, todos direcionados a Atômico. Com uma explosão, Atômico começou a voar baixo no ar, mas os múltiplos feixes de energia se voltaram para persegui-lo. Maravilha, pensou Atomic e começou a zigue-zaguear pelo ar enquanto os raios tentavam arrancá-lo do céu. Foi então que Atomic olhou para o Destruidor e voou diretamente em sua direção. Você é forte, mas não é muito inteligente. Pensamento atômico. No último segundo possível, Atomic virou bruscamente quando os próprios raios dos destruidores colidiram com seu corpo. O autômato foi lançado para trás enquanto sua armadura peitoral se desfazia sob o próprio ataque, deixando queimaduras e rachaduras visíveis em sua forma. Volte, meu amigo, bradou Thor, sua voz mal audível em meio à cacofonia enquanto um imenso tornado descia em espiral dos céus. Os ventos uivavam a uma velocidade impressionante de 800 km por hora, sacudindo a paisagem num frenesi. O tornado pairava ameaçadoramente, sua forma colossal crepitando com arcos vibrantes de relâmpagos que dançavam ferozmente ao redor de seu perímetro, arrastando tudo ao seu alcance para suas entranhas insaciáveis. Atômico grunhiu, sentindo a força implacável da tempestade que o agarrava, tentando desesperadamente arrastá-lo para seu abraço caótico. Determinado, ele se ancorou firmemente, cravando correntes de aço profundamente no chão, seus elos metálicos brilhando sob a luz sinistra. Em meio ao turbilhão, ele observou maravilhado, o destruidor ser erguido do chão sem esforço. Sua figura pesada e blindada contorcia-se e debatia-se nas garras da tempestade, atraída pelo deus do trovão, que brandia Mjolnir acima da cabeça com uma velocidade tão grande que se tornou um mero borrão. Subitamente, o destruidor retaliou, lançando um raio de energia abrasador em direção a Thor. Com a velocidade de um raio, Thor aparou cada ataque com seu fiel martelo, desviando as rajadas destrutivas com uma maestria forjada em inúmeras batalhas. Com um poderoso golpe, ele se lançou contra o destruidor, com Mjolnir firmemente erguido à sua frente, um baluarte contra a fúria de seu inimigo. Num ato de desafio, o autômato disparou seu raio mais formidável até então, um brilhante feixe de energia que colidiu com o martelo. O impacto foi tremendo, interrompendo momentaneamente o avanço de Thor enquanto ele grunhia sob a pressão. Mas em meio ao caos turbulento, Atomic saltou para a frente, reunindo as últimas reservas de sua força. Com um grito de guerra feroz, ele agarrou as laterais da cabeça do destruidor. Num esforço determinado, ele envolveu a cabeça do autômato num cubo maciço e denso de metal místico. Vai, gritou Atomic enquanto continuava a remodelar o cubo de metal, enquanto o destruidor tentava derretê-lo. Thor assentiu com determinação, seus músculos tensos enquanto avançava. No último instante possível, Atômico soltou o aperto e desfez o metal místico ao redor da cabeça do destruidor, permitindo que ele liberasse uma onda de poder no exato momento em que Thor desferiu um golpe com Mjolnir contra a formidável máscara facial da criatura. O destruidor, sem se deixar intimidar pelo martelo cravado em sua máscara facial, liberou uma torrente de energia numa tentativa desesperada de arremessar Thor para longe. Devido ao seu ataque imprudente, uma explosão avassaladora irrompeu de seu núcleo, pois o martelo de Thor impediu que qualquer energia escapasse. Ondas de choque poderosas se propagaram e dispersaram o tornado giratório com arcos de ventos de alta força. Preso no violento turbilhão, Atomic foi arremessado para trás pelo ataque feroz, seu corpo sacudido como se fosse uma mera pena em meio a uma tempestade. Ele grunhiu, lutando contra a força que o arremessou pelo ar, seus instintos correndo para se adaptar. Usando os últimos resquícios de sua energia Kyoken, ele transformou o árido chão do deserto em uma extensão cintilante de água, conjurando um vasto lago sob seus pés. A forma de Atomic colidiu com a superfície da água com um estrondo ensurdecedor, criando um respingo colossal que lançou gotículas no ar como diamantes cintilantes à luz do sol. Rápido! Tragam para ele uma câmara de cura. Essa armadura, o destruidor. Seu corpo, extraordinário. O iate abriu os olhos e viu ouro. Onde estou?
O iate murmurou, uma sensação de desorientação o invadindo enquanto examinava o ambiente desconhecido ao seu redor. Ele se viu envolto em uma cápsula elegante e de alta tecnologia que pulsava suavemente com uma energia vibrante. Ao concentrar o olhar no ar ao seu redor, notou minúsculos átomos girando como partículas de luz, brilhando e dançando enquanto zigue-zagueavam pela atmosfera antes de se fundirem perfeitamente com sua pele. Uma constatação o atingiu. Estou sendo curado? O iate murmurou. Com cautela, ele colocou a mão na cama macia, quase como uma nuvem, sob si, sentindo um calor incomum emanando de sua superfície. Distraído, mas curioso, o iate começou a examinar os componentes intrincados da cápsula que o envolvia. Painéis metálicos brilhavam sob o suave brilho das luzes internas da cápsula, interligados por uma teia de circuitos cintilantes que pareciam pulsar em ritmo com seus batimentos cardíacos. Ele reconheceu alguns dispositivos como familiares, monitores exibindo informações biométricas e interfaces brilhantes. No entanto, outros elementos permaneciam um mistério, glifos estranhos piscando intermitentemente e engenhocas peculiares zumbindo com energia latente. Uma onda de admiração o invadiu enquanto ele tentava juntar as peças do quebra-cabeça. Aquela câmara não era apenas um dispositivo de cura. Ela canalizava uma forma de magia e tecnologia que acelerava sua recuperação de maneiras que ele nem sequer conseguia compreender. O iate sentiu a energia percorrendo seu corpo, calmante e revigorante. E não pôde deixar de se perguntar como havia chegado ali e que forças extraordinárias estavam em ação para restaurá-lo. Será que foi enviado para outro mundo, de novo? O iate murmurou, checando o ombro esquerdo queimado, o que foi fácil considerando que ele estava sem camisa. Pelo menos ele estava de calças. Sem queimadura, nem mesmo uma cicatriz. Claro que não, meu amigo. Você está sendo curado em uma das câmaras de cura de Asgard, disse Thor ao entrar na grande sala com um sorriso pequeno, quase triste. Depois que derrotamos o Destruidor, você desmaiou. Mas a explosão e a queda o deixaram gravemente ferido. Decidi trazê-lo para Asgard. Agora que não estava mais em uma batalha de vida ou morte com o Destruidor, o iate aproveitou o momento para se maravilhar brevemente ao ver Thor pessoalmente. Mesmo sendo um super-herói de grande renome a essa altura, ele não conseguiu conter a empolgação. Mas o que ofuscou sua empolgação ao ver o verdadeiro Thor foi o fato de ele agora estar em Asgard. Asgard? Como assim Asgard? O iate pensou com os olhos arregalados, enquanto Thor desmontava a tampa de vidro da câmara de cura. O iate sentou-se e ficou de pé. Olhou ao redor da sala maravilhado. Entalhes e arquitetura brilhantes e elegantes revestiam o ambiente, enquanto tecnologia de ponta adornava as paredes, e mais câmaras de cura o cercavam. Isto é Asgard? É incrível, murmurou o iate, enquanto continuava a olhar em volta maravilhado. Sim, mas isso é apenas uma pequena fração do que meu lar tem a oferecer. Eu sou Thor, filho de Odin e Frigga, e o deus do trovão, disse Thor, estendendo a mão. Saindo de seu devaneio, o iate se virou para Thor. É uma honra conhecê-lo, Thor. Meu nome é o iate Wilkins. A honra é minha, Wilkins. Foi um prazer lutar ao lado de um jovem guerreiro tão poderoso como você. Siga-me e encontraremos algo para você vestir e algo para comer, disse Thor enquanto guiava o iate pelos altos e requintados salões do edifício. Não se preocupe com as roupas, respondeu o iate enquanto conjurava um novo conjunto de vestimentas para si mesmo. Impressionante. Testemunhei suas habilidades durante nossa batalha. Como elas funcionam? Perguntou Thor enquanto entravam em uma grande sala repleta de pessoas vestidas com roupas complexas, porém tradicionais. A multidão se virou para Thor e lhe ofereceu um aceno rápido e respeitoso. O iate sorriu e retribuiu o cumprimento a alguns asgardianos. Ah bem, veja bem, minhas habilidades funcionam assim. O iate começou a explicar como seus poderes funcionavam. Thor assentiu com a cabeça e perguntou sobre o traje que o iate usava quando chegou a Poente Antigo. O iate explicou que fazia parte de sua identidade como atômico, o alter ego que ele adotava para manter sua identidade secreta na Terra. A partir daí, Thor fez várias perguntas sobre o papel de iate como atômico. Agora entendo. Você é um dos campeões de Midgard, um campeão verdadeiramente poderoso. Poucos teriam conseguido enfrentar um inimigo como Destruidor e viver para contar a história. Você conquistou meu respeito, Wilkins, por salvar minha vida e me ajudar a proteger a cidade de sua fúria, disse Thor enquanto saíam. Agora permita-me apresentar-lhe minha casa como deve ser. O iate estava na beira do extenso terraço, piscando em êxtase enquanto contemplava a beleza etérea de Asgard. A paisagem se estendia diante dele como um sonho vívido, um reino de vistas deslumbrantes que cintilavam com um brilho sobrenatural. Asgard era uma anomalia singular entre os 9 reinos, um lugar que transcendia a compreensão convencional. Não era um planeta nem uma lua, suspenso no cosmos sem qualquer eixo de rotação discernível ou estrela para orbitar. Em vez disso, flutuava majestosamente uma tapeçaria celestial tecida com cores vibrantes e iluminada por uma luz impossível. A arquitetura dessa magnífica massa de terra flutuante era tão intrincada quanto deslumbrante. Pináculos imponentes e torres grandiosas pareciam surgir organicamente da terra, como se moldadas pelas próprias mãos da natureza. Cada estrutura era um testemunho de arte e poder, adornada com ouro reluzente que captava a luz em reflexos deslumbrantes, dando a impressão de que irradiavam um brilho quente e convidativo. O iate maravilhou-se com a forma como os edifícios se misturavam perfeitamente com os mares infinitos que se estendiam pelas bordas do reino, criando uma paisagem surreal que cativou seus sentidos e aguçou sua imaginação.
Eu não tenho palavras, murmurou o iate, gravando a paisagem em sua memória. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Thor, com um sorriso agridoce no rosto. Na batalha de ontem, destruí a ponte do arco-íris para salvar Jotunheim da destruição. Sem ela, não podemos enviá-lo de volta para Midgard. Disse o iate baixinho, relembrando rapidamente os eventos do primeiro filme do Thor. Como Thor disse, o deus do trovão teve que destruir a Bifrost para impedir os planos de Loki de aniquilar um reino inteiro, deixando o iate preso em Asgard. Isso não é bom, murmurou o iate, agora desanimado. Sim. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.